Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da sexta semana do tempo comum, nesse dia 16 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o cego representa os discípulos de Jesus. Eles ainda não entenderam o messianismo de Jesus, que prega a igualdade de todos os povos. A cura se dá em dois momentos. Primeiramente, Jesus usa a saliva e a imposição das mãos. O homem vê de modo confuso. É a própria situação dos discípulos que não compreendem quem é Jesus e qual é o seu projeto. Depois, Jesus impõe outra vez as mãos sobre os olhos do cego. Então ele passa a ver claramente. Os discípulos precisam de mais um toque do Mestre para completar sua formação. A abundância de gestos mostra a dificuldade para curar. Algum tipo de cegueira não física requer empenho para curar. Voltar ao vilarejo significa voltar à cegueira de antes, isto é, ao ambiente judaico nacionalista que prega a superioridade dos judeus sobre os outros povos. Querido irmão, querida irmã, quando alguém crê, sua fé é como uma luz com a qual vê o mundo, a vida, os acontecimentos. Sem a luz da fé, o sentido da vida, do sofrimento, por exemplo, nos escapa. Não vemos claramente ou não vemos com profundidade. Então, a fé está bem representada pela visão. Nos evangelhos, a cura de cegos é também um modo de falar da fé. Em Betsaida, Jesus cuspiu nos olhos do cego e impôs-lhe as mãos. Ele começou a ver as pessoas como árvores. Impôs as mãos de novo sobre os seus olhos e ele enxergou perfeitamente. O serviço da evangelização suscita em nós a fé. No começo as coisas ainda estão confusas, mas à medida que aprofundamos nossa adesão a Cristo, vemos claramente, isto é, nossa fé fica fortalecida. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, rezar, creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E reze assim comigo. Ó Jesus Messias, mediante um processo lento, realizas a cura deste cego que representa teus discípulos e todo o povo. Eles pensam num Messias nacionalista e no triunfo de Israel, enquanto o verdadeiro significado do teu messianismo consiste na total entrega de tua vida em favor da humanidade. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da sexta semana do tempo comum, nesse dia 16 de fevereiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, Tiago capítulo 1, do versículo 19 a 27, Marcos capítulo 8, do versículo 22 a 26, rezar o Salmo 14. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá acompanhar também a leitura da carta de São Tiago e a continuação da reflexão aplicada à vida. Meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. Pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por esta razão, rejeitai toda impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho, apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, Deus nos criou e nos concedeu coisas maravilhosas. Ouvir, falar, enxergar, andar, pensar, etc. São coisas sobre as quais não paramos para pensar. Sua grandeza e aquilo que podemos fazer com isso. Mesmo quando privados de alguma dessas maravilhas, Deus nos concede outros dons ou pessoas que vão nos completar da mesma forma, sem que sejamos diminuídos em nossa grandeza por causa disso. Porém, nem sempre sabemos fazer uso disso em nossa vida. Por exemplo, temos ouvidos, mas nem sempre sabemos ouvir. É mais comum querer falar mais do que ouvir. Não foi por acaso que Deus nos deu dois ouvidos e uma só boca. Foi para que ouvíssemos mais e falássemos menos. E falássemos somente palavras pensadas, refletidas, com o intuito de edificar os outros. A primeira leitura de hoje fala da importância de ouvir. Devemos estar sempre prontos para ouvir, diz o texto. Cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para ficar com raiva. Como seria bom se as pessoas seguissem esse conselho? Talvez não existissem tantas incompreensões e violência, pois quem não ouve interpreta errado. E toda má interpretação pode gerar raiva, e a raiva gera violência. Quem ouve e reflete sobre o que ouviu, toma decisões acertadas.
Devemos começar a ouvir a palavra de Deus e deixar que ela ilumine nossas ações. A leitura orante da Bíblia tem essa finalidade. Porém, não basta ouvir a palavra, é preciso pô-la em prática, diz Tiago. Quem ouve a palavra e não a põe em prática, esquece o que ouviu e é como se não tivesse ouvido. Há muitos surdos e cegos dessa natureza. Ouvem e enxergam, mas não conseguem assimilar e viver o que viram e ouviram. De nada lhes servem os ouvidos e os olhos. É esse tipo de cegueira que Jesus veio combater. O evangelho de hoje fala da importância de enxergar. Jesus em Betsaida dá atenção a um cego. Ele representa um povoado, que está cego para as coisas de Deus e por essa razão é usado como massa de manobra pelos poderosos. A alienação desse povo é tão grande que, para abrir os olhos desse homem, Jesus precisa retirá-lo daquele meio alienante. Quando vivemos numa comunidade ou sociedade alienada, cega, a tendência é ser igual e, portanto, achar isso normal ou se acomodar. Somente quem está fora consegue enxergar essa situação de alienação. Jesus se compadece da alienação desse homem e o toma pela mão. O gesto de tomá-lo pela mão significa que Jesus é solidário com os que estão nessa condição. Ele o toma pela mão e o leva para fora. Jesus retira as pessoas de uma situação de opressão e miséria causada pela cegueira. Fora dessa realidade, ele terá a oportunidade de ver outras realidades e vê-las com o olhar de Jesus. Por essa razão, Jesus coloca saliva nos seus olhos, como fez com o homem surdo que vimos no outro trecho do Evangelho. A partir de então, ele começará a ver o mundo de outra forma. Mas não é algo que acontecerá num passe de mágica. É um processo, porque toda conscientização se dá em processo, não de uma hora para outra. Assim sendo, a vista dele começa a clarear aos poucos, por etapas. Primeiro, ele vê homens que parecem árvores que andam. Ele ainda não tem clareza da realidade, mas está começando a enxergá-la, a ver pessoas à sua volta que são tratadas como objetos inanimados, árvores. Numa outra etapa, ele enxerga nitidamente. A consciência foi recobrada. Ele enxerga a realidade como de fato ela é, agora com o olhar de Jesus. Depois de voltar a enxergar, a recomendação de Jesus é: não entres no povoado. Isto é, não volte à situação de alienação de antes, de cegueira. Os rumos da sua vida mudaram. Ele agora terá outras atitudes, viverá numa outra realidade que não se assemelha mais à dos alienados, cegos para as coisas de Deus. É esta a proposta da liturgia de hoje para nós, como os conselhos de Tiago, oferecendo a nós luzes para nossos olhos e sons para nossos ouvidos, possamos ser também luz para o mundo. É a prática da palavra de Deus que nos faz pessoas de olhos bem abertos, sem nos deixarmos enganar pelas propostas tentadoras do mundo, que insiste em transformar o paraíso no inferno. Deus quer curar nossas cegueiras. Para isso é preciso deixar que Ele, de vez em quando, nos leve para fora de nossa realidade limitada e ponha em nossos olhos as suas salivas, que nos recrie no seu amor. É, portanto, um apelo à conversão. Como diz a primeira leitura, que nossa religião seja verdadeiro instrumento de libertação. Porque se dizemos que somos religiosos, mas não sabemos controlar nossa língua, estamos enganando a nós mesmos e nossa religião não vale nada.
É o que afirma Tiago no final desta primeira leitura de hoje. Que façamos de nossa religião ou um instrumento de promoção do bem, usando nossa língua, nossos ouvidos e nossa visão para o bem, a justiça e a paz. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, abre-me os olhos da fé, para que eu possa reconhecer Jesus como enviado do Pai e caminhar com Ele fiel até o fim. Amém.